Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos dar continuidade aos nossos módulos e agora o módulo 3, Mundo Desenvolvido, Aspectos Econômicos. Então, quando falamos sobre economia, estamos falando das suas atividades que geram lucro, ok? E do contexto econômico dos diversos países e conjuntos entre países aí no mundo, ok? Então vamos falar nesse terceiro módulo sobre todos esses aspectos, ok? Então aqui, olha, para representar esse mundo desenvolvido, foram colocadas algumas imagens. Aqui o primeiro setor da economia, que é a agricultura. Então, no conjunto dos países desenvolvidos, é o setor econômico menos significativo economicamente. No entanto, tem muito investimento nesse setor, principalmente em relação à tecnologia. Ok? O setor industrial, né, que também aí é um setor, segundo setor econômico, que dentro dos países desenvolvidos tem um papel intermediário. E aqui, ó, que é um shopping que representa o comércio e o serviço, que é o terceiro setor econômico, o setor terciário aí da economia, que nos países desenvolvidos é o setor mais desenvolvido. E aqui a questão da ciência e tecnologia, né? Que muitos países desenvolvidos vendem essa tecnologia. Então faz parte aí da questão econômica desses países, ok? Então aqui, olha, na página 206, tem a produção de riqueza. Então a participação em média aí dos países desenvolvidos no setor primário, secundário e terciário, ok? Então, continuando. Então, 15% do mundo, de todos os países existentes no mundo, são considerados países desenvolvidos. Para considerarmos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, já vimos os indicadores sociais, né, que são utilizados no módulo anterior, ok? Então, esses 15% do mundo, que são os países desenvolvidos, eles controlam o quê? Eles controlam a economia mundial, possuem a maior parcela de riquezas aí do mundo, e aí eles detêm também a questão da tecnologia e a modernidade, o avanço dessa tecnologia, ok? E o que define o grau de desenvolvimento, nós já vimos que é o IDH, ok? Então, a produção de riquezas, ela gira em torno de 3 setores econômicos. Então, quais são esses setores econômicos? O setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário é o setor econômico relacionado ao extrativismo e à agropecuária. O setor secundário é o setor econômico destinado à indústria. E o setor terciário é o setor destinado ao comércio e aos serviços. Então, se a gente fizesse uma porcentagem, apresentasse uma porcentagem aí da participação dos países desenvolvidos nesses 3 setores da economia, o primeiro setor, que é o setor primário, extrativismo e agropecuária, gira em torno de 6% da economia desses países. O setor secundário, que é a indústria, gira em torno de 30% da economia desses países. E o setor terciário, que é o mais aquecido, o mais desenvolvido, gira em torno de 62% da economia desses países, ok? Quando formos estudar os países subdesenvolvidos, a gente vai perceber que essa participação ela é oposta. Então, maior participação no setor primário e secundário e menor no terciário, ok? Então, aqui, olha, a expansão industrial. Então, a expansão industrial é um produto aí, é um fator que traz esse processo de desenvolvimento crescente para esse grupo pequeno de países aí no mundo, 15% de todos os países. Então, a princípio, os países desenvolvidos, eles possuem indústria e um grau de exportação crescente.
enquanto os países subdesenvolvidos, eles detêm a maior parte da sua economia em torno da matéria-prima, ok? E aí, qual foram os momentos assim que marcaram ainda mais esse destaque desses países na economia mundial? Então, a terceira revolução industrial. O que a gente chama de terceira revolução industrial é o meio técnico, científico e informacional. O que significa essa palavra tão bonita? Eu acho uma palavra linda. Essa questão da terceira revolução industrial, meio técnico, científico e informacional. Então, quando os meios de produção, as indústrias, passam a aplicar cada vez mais tecnologia e desenvolvimento de pesquisa, né? Então, a indústria a gente tira aquela ideia e a função da indústria somente como um maquinário simples para produção mais rápida e passa a ser a indústria com muita tecnologia empregada. Então, robótica, rede de computadores, inteligência artificial, enfim. Aqui no Você Sabia tem a terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial alterou as formas de produção e a organização da economia, caracterizando-se basicamente por 3 aspectos: a tecnologia, cada vez mais empregada, a imprevisibilidade. O que significa essa imprevisibilidade? A transformação rápida de tudo, tanto do contexto de produção quanto do contexto econômico. E os investimentos. Os investimentos aqui é o quê? Quanto maior o investimento, maior o retorno. Então, os investimentos principalmente em P&D, que significa pesquisa e desenvolvimento. Quando falamos de P&D, pesquisa e desenvolvimento, não está somente relacionado à pesquisa em laboratório, um exemplo, tá? Para produzir mais, enfim, é um conjunto de características relacionados também à economia, ok? Simples, né? Então, vamos dar continuidade. Esse módulo ele é bem curtinho. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui, olha, na página 210, tem um mapa que ele mostra os países, alguns países aí no mundo, e o quanto ele investe em P&D, pesquisa de desenvolvimento, ok? Então, o gráfico verde mostra a parcela do PIB mundial, que é investido em pesquisa e desenvolvimento pelo país, e o vermelhinho mostra a parcela de investimentos mundiais. Então, a gente percebe que, em primeiro lugar lá, ó, essa tabela de 2015, até que é relativamente recente. O maior desenvolvimento, maior investimento, ó, fica nos Estados Unidos. Uma parcela gigantesca, tanto de investimentos mundiais quanto do PIB do país. Depois vem a China, ó, concorrente direto dos Estados Unidos, hein? Então, bem significativo. Depois, ó, mais um asiático, Japão. Então, a sequência fica maior investimento Estados Unidos, China e depois o Japão. Então, esses são os 3 que mais investem aí. Ok? Então, o que é essa pesquisa investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento? A tecnologia. O que é a tecnologia? A tecnologia é um conjunto de conhecimentos, métodos e instrumentos. Então, a tecnologia é um conjunto de situações, não é uma máquina em si, né? Então, por trás tem a ciência trabalhando, tem a questão econômica, então é um conjunto de informações. Inovação. O que é essa questão da inovação? É o crescimento econômico, investimento em pesquisa e desenvolvimento. E aí, o que nós temos desses dados? As nações mais ricas, mais desenvolvidas do mundo são as que ao longo da história investiram mais aí em pesquisa e desenvolvimento. Ok? E aí, com isso, tem uma mudança econômica. O que significa isso? Quanto mais a nação investe em pesquisa e desenvolvimento,
Quanto mais desenvolvida fica a tecnologia, consequentemente essa tecnologia ela é empregada na própria indústria, assim como ela é exportada, ela é vendida, certo? E aí, consequentemente, existe uma dominação econômica. O que é essa dominação econômica? Um país criou, desenvolveu algo, ele vai vender, ele vai ganhar com isso, de forma direta ou indireta, certo? Aqui na página 211 tem uma atividade para vocês fazerem que mostra Mundo Investimentos em P&D, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então tem diversos dados aí. E aí mostra os países e o gasto em P&D. Então olha só o nosso país, olha, ele não é um dos que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. E os que investem em pesquisa e desenvolvimento se limitam aqui, né, exclusivamente a países desenvolvidos. Austrália, muitos países europeus, Estados Unidos. Investimento estrangeiro. O que significa esse investimento estrangeiro? É dinheiro que vem de fora, certo? E se é investimento, não é simplesmente o dinheiro vem, tem um motivo para isso, ok? Então, a gente divide esse investimento estrangeiro em dois. Investimento em carteira e investimento produtivo. Então, aqui aparece ele para vocês, ó, na página 212. Então, investimento em carteira é investimento na Bolsa de Valores. Então, existem aí diversas empresas gigantescas de várias áreas da economia que estão na Bolsa de Valores. Então, elas têm um valor a mais, ok? E o investimento produtivo é o investimento que vai direto na indústria, mineração, comércio e serviços. Então, Bolsa de Valores é um investimento em carteira, que é um investimento econômico para um crescimento industrial, e o investimento produtivo é aquele investimento que vem de algum país, geralmente desenvolvido, né? Que investe diretamente no produto. Então, na indústria em si, na mineração, no comércio e nos serviços. Nesse exemplo aqui de investimento produtivo, a gente pode usar o nosso país como exemplo. Então, a maior parte da mineração de diversos minerais e recursos aqui no nosso território não são feitas por empresa nacional, empresas estatais ou as nossas indústrias. São empresas, são multinacionais de outros países que mineram o nosso produto aqui no nosso território. Então, é um investimento produtivo, no caso aí da mineração. Indústria, a mesma coisa. Então, o maior número de indústria que nós temos no nosso país, até porque o nosso país é um país industrial, né? A economia do nosso país, a maior porcentagem gira em torno da indústria. Essas indústrias não são nossas, são multinacionais instaladas aqui no nosso território, porque somos um país subdesenvolvido que temos matéria-prima abundante, incentivo fiscal, mão de obra barata. Então, é um conjunto aí de características, ok? E aí, o último é o investimento estrangeiro direto. O que significa esse IED? Investimento estrangeiro direto. É o controle de gestão de empresas. Então, o que significa esse controle de gestão de empresas? Significa que existe um controle econômico aí dessas grandes empresas que atuam aí no mundo como um todo. Ok? Tudo certo? Aqui, olha, pra gente finalizar o módulo, tem um textinho que fala das transnacionais. O que são essas indústrias transnacionais? Que são grandes indústrias de países desenvolvidos que se espalham aí ao longo de todo o território mundial em busca desses incentivos. O que são esses incentivos? São incentivo fiscal, ou seja, existem países como o nosso, por exemplo, que é incentivado a indústria a se instalar aqui. Por quê? Porque gira a economia do país. Mesmo que quem saia ganhando são
os países que estão investindo, né? Os donos dessas indústrias em si. Então, incentivo fiscal, recurso natural abundante, ou seja, específico aí de países subdesenvolvidos que ainda mantêm reservas significativas de recursos naturais, e aí recursos naturais entram diversos recursos naturais, tá? Então entra a questão de minérios específico, madeira, enfim, tudo aí que seja recurso natural. E a mão de obra barata. Então esse conjunto desses 3 elementos, incentivo fiscal, recurso natural abundante, mão de obra barata, faz o quê? Com que a empresa que está sendo instalada, ela lucre mais, ok? E aqui é terceirização da economia, que é a parte de serviços. O que significa terceirizar a economia? Significa que nós não somos responsáveis por implantar, né? Não somos responsáveis por implantar e administrar, sim, um outro país, no caso, os países desenvolvidos. Ok? Então, essas são as características gerais aí da questão do módulo 3, que é o mundo subdesenvolvido e os seus aspectos econômicos. Então, nos encontramos em aula online. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima. Tchau!